Tá, mas voltemos agora para o Lula também. Não tem ninguém que diga para ele: presidente, pare de dizer bobagem, como não disseram para Dilma no discurso que ela fez lá quando tomou posse no banco do BRICS. Se dissessem para ela: siga o roteiro, leia o que está aqui, que já é uma concessão, fazer o discurso em português, já que a língua oficial, o idioma oficial do BRICS é o inglês. Mas a dona Dilma, por não falar inglês, ela fez o discurso em português. E aí, quando foi improvisar, pronto, acabou tudo. Misturou sul com norte, deu uma rasteira na geografia mundial, na geopolítica mundial, fez de tudo naqueles poucos segundos ali em que ela saiu fora do roteiro. Pois a questão do Lula é o seguinte agora, né? Durante a viagem do presidente à China, o Lula sugeriu a substituição do dólar por outras moedas em transações comerciais. Uma convenção que surgiu ainda na primeira metade do século XX, quando o ouro deixou de ser a referência, né? O ouro, durante séculos, o ouro era a referência do comércio internacional. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, as economias dos países europeus estavam quebradas. Em 1944, europeus e americanos se reuniram na cidade de Bretton Woods, nos Estados Unidos, então para discutir como seria o novo sistema monetário internacional, para trazer estabilidade econômica e equilibrar as transações internacionais. Como os americanos tinham 2/3 das reservas de ouro do planeta e o metal foi usado como padrão, ouro, né, durante décadas, o dólar se impôs como moeda para as transações entre os Estados Unidos e a Europa. E aos poucos ultrapassou as moedas europeias no comércio internacional em todo o mundo. Quem conta isso é o especialista de política econômica do Conselho de Relações Internacionais em Nova York, Zóe Liu. Em 1974, Estados Unidos e Arábia Saudita concordaram em cotar o petróleo em dólares. É o início da ideia do petrodólar, que levou à dominância da moeda americana como vemos hoje. É o que diz, então, esse especialista, o Zóe Liu. Se os BRICS decidissem substituir o dólar no comércio entre os países do grupo, provavelmente teriam que criar uma cesta de moedas. Segundo os economistas, funcionaria mais ou menos assim. Cada moeda teria um peso diferente que correspondesse ao tamanho da economia de cada país. O yuan da China teria mais peso, porque é a segunda maior economia do mundo. A rúpia indiana viria em segundo lugar, em seguida do real brasileiro, do rublo russo e do rand sul-africano. Em 2 décadas, a China se tornou o maior comprador de produtos brasileiros. Na última quinta-feira, na China, o presidente Lula defendeu o uso de outras moedas além do dólar nas transações entre os integrantes dos BRICS. E no dia seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que existe uma discussão sobre o assunto nos BRICS e no Mercosul. A ideia de você fazer um intercâmbio comercial em moedas próprias, sem recorrer a uma moeda de terceiros,
é uma coisa que está há muito tempo na mesa de negociações entre os BRICS e no âmbito do Mercosul. Isso já foi tentado, prosperou com alguma celeridade no Mercosul. No período recente, isso retraiu barbaramente. Mas essa ideia volta à mesa para que possamos aprofundar esse tema e promover um intercâmbio comercial com base nessa filosofia. É o que diz o Fernando Haddad. O diretor adjunto do FMI para o hemisfério ocidental, Nigel Schalk, disse que para se afastar do dólar, os BRICS teriam que ter mercados financeiros mais fortes. Eu falei que era o economista, é a economista Zoé Liu, que é professora dessa área aí de política econômica, explicou que em vez de uma cesta, a moeda chinesa também poderia ser usada como referência no comércio entre os BRICS. Mas ela diz que essa troca teria consequências para a economia americana. Reduziria a capacidade de os Estados Unidos se endividarem emitindo títulos do governo americano, que são considerados investimentos extremamente seguros. No campo político, enfraqueceria, por exemplo, a capacidade dos americanos imporem sanções contra outros países, como é o caso da Rússia desde o início da guerra da Ucrânia. O dólar ainda é a moeda dominante, mas isso não significa que será sempre assim. Nesse momento, não há outra pronta para substituir o dólar. É o que diz, então, a professora Zoé Liu, contrariando um pouco essa ideia. Isso é uma ideia, essa ideia do Lula aí de por que nós temos que negociar com o dólar? A professora tinha que explicar para ele. Porque desde 1944 se acertou que o dólar seria uma referência, especialmente para a reconstrução da Europa, e os americanos tinham 2/3 das reservas de ouro do planeta. Estavam lá, então o dólar é uma moeda forte. Continua sendo. Depois, em 1974, os Estados Unidos e a Arábia Saudita concordaram em cotar o petróleo em dólares. Então houve esse acordo e todo mundo aceitou. Agora, vejam, por exemplo, essa ideia do Lula. Vamos cotar a moeda brasileira em yuan. Mas qual é a cotação do yuan hoje? Nós temos aqui, está mudado, o yuan. Tem a cotação do euro. Eu acho que tem do yuan, deve ter aqui no Jornal do Comércio, aqui sempre tem uma tabela de cotação de moedas. 0,72 centavos. O yuan chinês? É. 0,72, eu tenho aqui 0,72. Eu tenho aqui 0,85 na venda. Mas turismo. Tá. 0,72. 0,72. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui é câmbio turismo. Turismo é um pouquinho mais. Mas 0,72, tá? Essa é a cotação do yuan com relação ao real. Tá? Agora, essa cotação, ela é triangular. O real tem a sua cotação e o yuan tem essa cotação baseado no dólar. O dólar é a referência. O yuan referente ao dólar é 15 centavos de dólar. Pois é, claro, mas vem a dar, aí faz a transformação, vem exatamente dar essa importância aqui. Por exemplo, se hoje, apenas para dar um exemplo para vocês, se eu quiser ir para a China, eu vou levar o dólar ou yuan. Claro, aí eu vou no banco. Não, posso levar euro também. Mas de qualquer maneira, eu vou no banco, eu vou lá no Banrisul, na seção de câmbio. Agora, eu vou viajar para a China e quero levar aí
Quero levar yuan, porque é a moeda de lá, eu quero gastar lá. Aí o banco, obviamente, o operador vai dizer, e quantos dólares eu quero levar? Tu vai fazer uma referência com o dólar. Olha, eu vou gastar 3 mil dólares, 4 mil dólares. A partir daí é que ele vai te vender a moeda. E aí tu vai ter a cotação, claro. Tu tem a cotação do real em dólar e depois pro yuan. Porque é assim. Então essa moeda chinesa, essa cotação do Lula, né, ele esquece que tudo tem como referência o dólar hoje. Mesmo que se opere o Brasil vendendo soja para a China. A China vem aqui comprar soja. Nós queremos comprar aí 50 milhões de toneladas do Brasil de soja. Qual é a cotação? É a cotação de Chicago, da Bolsa de Chicago. Aí a cotação na Bolsa de Chicago está, sei lá, até que está aí. É uma coisa que tem aqui a cotação da Bolsa de Chicago. Deve ter aqui, aqui no negócio dos mercados aqui, ó. Preço recebido pelos produtores. Saco de soja, 60 quilos, R$150 é o máximo. Médio 146, R$150. R$150 são 50 dólares. São 50 dólares. Essa é a cotação que o Brasil vai vender para a China. Ele não vai vender a soja a R$150. A cotação vai ser pela Bolsa de Chicago. Sempre vai ter o dólar como referência, pelo menos por enquanto, né? É como diz a professora Zoé Liu, o dólar ainda é a moeda dominante. Não significa que vai ser assim para sempre. Mas no momento, não há outra referência para substituir o dólar. A última vez que isso ocorreu foi quando a referência internacional era o ouro. Era o ouro. Aí depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial e com o plano de reconstrução, não apenas da Europa, mas também do Japão, né, que estava destruído. E aí na Europa, incluindo os dois derrotados, Itália e Alemanha. E é claro que o dólar passou a ser a referência. Aí vem agora o Lula com essa ideia aí e também quer para o Mercosul. Nós vamos vender para a Argentina, por exemplo. A Argentina quer comprar açúcar do Brasil e nós queremos comprar trigo da Argentina. Vamos fazer escambo? Nós te mandamos 10 sacos de açúcar, tu manda 10 sacos de trigo para nós? Não, claro que não, né? Claro que não. Tem a referência internacional, que é a Bolsa de Chicago. Preço do trigo, do açúcar, enfim. Mas o Lula quer inventar isso aí, né? Está querendo inventar isso aí. E o Mercosul, e já entra o Fernando Haddad, não, porque vamos botar no Mercosul também. Então fica essa discussão inútil aí, né? Nem a China quer saber, por enquanto, de fazer uma moeda forte nos países que integram os BRICS. A Índia está muito bem negociando em dólar, a África do Sul está muito bem negociando em dólar, e a Rússia também, e a China também. Só o Brasil que quis inovar aí, né? Então, só sei dizer que o Lula, na sua passagem pela China e agora pelos Emirados, só criou problema no país. Criou problema lá com a Europa, né? Lula é criticado por acusar a Ucrânia de culpa pelo conflito. Mas vejam o nível de desinformação do Lula ou de má fé. Após o presidente
Lula ter acusado a Ucrânia de também ser responsável por uma guerra na qual é vítima de invasão. E no mesmo dia em que o petista recebeu o chanceler russo, esse que desceu do avião de jeans e tinha uma guarda de honra da Força Aérea, da Aeronáutica para esperar, ele desceu e não deu uma mínima, né? Os Estados Unidos e a União Europeia, no mesmo momento em que o Lula estava recebendo o chanceler russo Sergei Lavrov, Estados Unidos e União Europeia reagiram e enviaram duras respostas ao governo brasileiro. Segundo a Casa Branca, o posicionamento de Lula sobre o conflito é profundamente problemático e equivocado, além de repetir propaganda da Rússia e da China. Mas veja só, então nesta hora não é o momento de chegar o chanceler brasileiro, que eu nunca sei quem é, se é o tal de Silvio Vieira, o Sérgio Vieira, ou o Celso Amorim. Senhora, Lula, para de dizer bobagem. Você está criando problemas diplomáticos internacionais. É Mauro Vieira. Em defesa da política externa, o chanceler Mauro Vieira rebateu os Estados Unidos e negou que o Brasil propague o discurso russo. Lula, que não se manifestou ontem, afirmou em viagem à China e aos Emirados Árabes que tanto Moscou quanto Kiev agiram pela deflagração da guerra. O petista já disse também que americanos e europeus incentivaram o conflito. Mas por que a Ucrânia estaria incentivando a guerra? A Ucrânia foi invadida por uma única razão. Porque a Ucrânia tinha pretensões, como país livre, em fazer parte da OTAN. E aí o Putin disse que não queria, como se a Ucrânia continuasse sendo uma colônia, uma província da Rússia. A Ucrânia é um país independente. E quando ficou livre da União Soviética, a primeira coisa que a Ucrânia fez, num entendimento, entregou todos os arsenais atômicos que tinha para a Rússia, para o Putin. Porque ali na Ucrânia estavam os grandes arsenais atômicos de defesa aérea da então União Soviética. A Ucrânia não, pode levar, não tem problema nenhum. Somos livres. Nós acreditamos que é profundamente problemático como o Brasil abordou de forma substancial e retórica essa questão, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa, de alguma forma, não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra. Disse John Kirby, porta-voz de Segurança Nacional da presidência dos Estados Unidos, sem citar o Lula. Francamente, neste caso, o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos. Kirby, o porta-voz, então, de Segurança Nacional, afirmou que os Estados Unidos querem o fim da guerra e apoiam os apelos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De acordo com o porta-voz americano, o fim do conflito poderia ser imediato, caso Vladimir Putin parasse de atacar. É uma coisa óbvia isso. Mas parece que não disseram para o Lula. Mas que política externa é essa? De novo, vamos repetir o nosso nanismo diplomático, como o Brasil já foi considerado no tempo do Celso Amorim. Nanismo diplomático. Um anão diplomático. Assim que o Brasil foi considerado. Pois é, mas parece que não, né? Aqui, ó. O porta-voz da Comissão Europeia, Peter Stano, negou que as ações do bloco tenham alimentado o conflito e insistiu. A Rússia é a agressora. A verdade é que a Ucrânia é vítima de uma agressão ilegal
que viola a Carta das Nações Unidas, disse o porta-voz da Comissão Europeia. O Stano até agradeceu a sugestão do Lula de criar um G20 para buscar uma solução pacífica. Segundo ele, a União Europeia apoia iniciativas de paz desde antes da invasão todas essas tentativas iniciativas de paz, né? Desde antes da invasão. E todas elas foram respondidas por Putin com escalada de hostilidades. E o estopim da reação das potências ocidentais, Estados Unidos e Europa e União Europeia, são as recentes declarações de Lula. A decisão da guerra foi tomada por 2 países. Essa enorme asneira, ele disse ao deixar os Emirados Árabes. Como é possível que a decisão da guerra tenha sido tomada de comum acordo entre a Ucrânia e a Rússia? Pense um pouquinho nisso aí, nessa bobagem que o Lula disse. Repito, a decisão da guerra foi tomada por 2 países, fecha aspas. Isso significa o seguinte, que a Ucrânia combinou com a Rússia. Tu me invade, aí nós começamos uma guerra. Que outra conclusão se pode tirar dessa declaração absurda do Lula, sem ficar vermelho de vergonha, né? A guerra começou em 24 de fevereiro de 2022, quando bombas russas foram lançadas contra alvos militares ucranianos. A ordem para o início da ação foi dada por Putin em represália a uma suposta aproximação da Ucrânia com a OTAN. Ele não queria que a Ucrânia... A Ucrânia é um país livre. Ele não queria que a Ucrânia tentasse entrar para a OTAN. Claro que a comunidade internacional condenou a invasão, né? E o chanceler brasileiro, o nome desse homem, Mauro Vieira, que ele é tão inexpressivo porque quem está na prática exercitando a diplomacia, a política externa brasileira é o Celso Amorim, né? Então, ele tratou das declarações dos Estados Unidos e da Europa no Palácio de Alvorada. Foi na residência oficial que Lula recebeu o chanceler russo, o Sergei Lavrov. O russo chegou cedo à capital e vejam bem, observem o roteiro do chanceler russo que começou sua viagem à América pelo Brasil. Depois ele vai para Venezuela, Nicarágua e Cuba. Pode existir boas intenções aí? Não concordo de forma alguma com a fala de Kirby, que é o porta-voz do governo americano, porta-voz da Segurança Nacional americana. Eu não sei como ou por que ele chegou a essa conclusão. Diz o Vieira, que a conclusão é o seguinte, né? Que o Brasil está repetindo a propaganda russa e chinesa a respeito da guerra da Ucrânia. Não conversa tanto comigo quanto com o presidente. Na conversa que ele teve com o Mauro Vieira, chanceler brasileiro, e com o próprio Lula, não entramos em questões de guerra, entramos em questões de paz. Mas o Mauro Vieira, mais uma vez, está equivocado aqui. O Kirby está fazendo essas observações não em função do que ele conversou ou deixou de conversar com o Celso Vieira, que é o ministro, ou com o Lula. O John Kirby, porta-voz da Segurança Nacional, da presidência do Estado, ele está fazendo essas observações pelas declarações que o Lula fez na China e nos Emirados Árabes. As visões do Brasil
e da Rússia são únicas em relação aos acontecimentos na Rússia, disse o chanceler russo agora, ao lado de Vieira. A tradução, a declaração foi traduzida em inglês pelo Ministério das Relações Exteriores russo como abordagem similar que o Brasil e a Rússia têm para os acontecimentos no mundo. Já o chanceler Mauro Vieira, aí já está amenizando, ó. Reiterei nossa posição em favor de um cessar-fogo imediato, de respeito ao direito humanitário e de uma solução negociada com vistas a uma paz duradoura, que contemple as preocupações securitárias de ambos os lados. Então, o Mauro Vieira está tentando dar uma amenizada aí. Mas é importante salientar a posição americana e a posição europeia sobre as declarações do Lula a respeito da guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, são lamentáveis. Só não disseram isso porque não é uma linguagem diplomática. Mas o Lula está sendo malhado por todo o lado ocidental que quer ajudar a Ucrânia. Porque essa bobagem everestiana que o Lula disse, que a Ucrânia é culpada pelo conflito, que a Ucrânia também é responsável por uma guerra. Sim, a única responsabilidade que a Ucrânia tem com relação à guerra com a Rússia é ter se defendido de uma invasão. Olha, até o Suriname, que não tem exército, que tem se defenderia se o Brasil invadisse o Suriname. O povo de Suriname ia fazer o possível para se defender de uma invasão brasileira. Qualquer povo, por mais modesto que seja a sua defesa territorial, os seus exércitos, suas forças armadas, vão se defender a pau e pedra, se for o caso, de uma invasão. Foi o que a Ucrânia fez. Aí o Lula vem e diz que a Ucrânia é tão responsável quanto a Rússia no conflito europeu. É uma bobagem que ficou plasmada para o mundo. Muito obrigado aí pela participação.